Diz assim a palavra de Deus, Neemias 12. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meromote, Ido, Genetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiarib, Gedaías, Salu, Amoque, e Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binuí, Cadmiel, Serbias, Judá e Matanias, estes seus irmãos dirigiam os louvores. Baque, Buquias e Uni e seus irmãos estavam de fronte deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou a Joaquim, Joaquim gerou a Eliasib, e Eliasib gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joaná, de Maluquia, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adná, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Ginetom, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joarib, Metanai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Azabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasib foram inscritos como cabeças de família Joiada, Joanã e Jadua, como também os sacerdotes, até o reinado de Dario, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeças de família no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasib. Foram, pois, chefes dos levitas, Azabias, Zerebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi. Homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda nos dias... aguardo aos depósitos das portas. Estes vieram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadac, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Continuamos a leitura da palavra de Deus. Sei que é uma leitura um pouco pesada, mas vamos continuar a ler toda a palavra de Deus. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Azmavet, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Shemaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maí, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi até à porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia à frente e eu, após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre dos 100, até à porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo.
Os sacerdotes Eliaquim, Maseias, Minaim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer, e faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jezarias. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes de cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Mais um texto em que talvez te estás a perguntar, como no último domingo, o que é que vamos extrair daqui. E foi muito bom, antes de subir para o culto, amados irmãos disseram que o último sermão Deus falou com eles. E quando leram o texto, na verdade disseram: o que é que este texto tem para mim? Para falar. Mas ficaram encorajados por ver como toda a palavra de Deus, no mais ínfimo detalhe, ela fala, ela nos revela e ela fala aos nossos corações. E é a minha esperança também que o irá fazer novamente no dia de hoje através deste texto. Eu dizia, se eu tivesse que escolher, não escolheria esse texto para pregar, mas como nós ensinamos livro por livro da Bíblia, capítulo por capítulo da Bíblia, versículo por versículo da Bíblia. Não há como fugir e não podemos fugir, e tudo é palavra de Deus, e vamos extrair daqui a riqueza da mesma e os benefícios da mesma para as nossas almas. O que é que temos aqui? Os acontecimentos relatados em Neemias 12 muito provavelmente aconteceram logo depois de Neemias capítulo 9. O que é que se deu em Neemias capítulo 9? O fim da reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias. E o que temos aqui relatado com detalhe no capítulo 12 é a dedicação destes muros, daquela cidade, daquela obra, do templo de Jerusalém, consagrada para o Senhor, para o povo do Senhor e para os propósitos do Senhor. O que vemos é que toda esta dedicação e toda a atividade no templo aqui registada com sacerdotes e levitas era centrada na adoração. Amados, a adoração é a nossa missão principal. A adoração é a nossa missão central em tudo aquilo que fazemos. O povo de Deus é um povo que adora. A adoração é a resposta natural de homens e mulheres que conhecem a Deus e têm experimentado a sua salvação e têm provado nas suas próprias vidas o quão bom é o Senhor. Um povo que adora também é um povo que canta. É um povo que canta. E aqui tu vês ao longo do capítulo 2 o destaque para a música. O destaque para o louvor através da música, a adoração através de cânticos. A Bíblia dá destaque à adoração por meio da música com instrumentos diversos e com as nossas vozes. Há 160 versículos só no Antigo Testamento relacionados com a música. No Novo Testamento temos 16 versículos relacionados com a música, a adoração através da música. Há, na verdade, ao longo das Escrituras,
no Antigo e no Novo Testamento, uma convocação contínua para o uso da música na adoração a Deus. Porque um povo que adora a Deus é um povo que canta. E nós, se somos o povo de Deus, temos como missão principal adorar a Deus. Reparem, há vários salmos, eu só vou ler alguns para vocês, para verem esta convocação contínua à adoração. Salmo 33:3 diz assim a palavra de Deus: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com alegria, com júbilo. A convocação para orar, ainda no Salmo 47:7. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Reparem como a adoração está conectada com a música. E ainda no Novo Testamento, para não dizerem apenas que eu estou a ler o Antigo Testamento, mas toda a Bíblia convoca o povo de Deus à adoração. Efésios 5:19, eu vou ler para vocês as palavras e a exortação do apóstolo Paulo, que diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Há uma convocação contínua para nós como povo de Deus para a adoração, e a adoração por meio da música. Nós vemos aqui, primeiramente, neste texto, dividindo este texto nos primeiros 26 versículos, de uma maneira geral, uma lista de sacerdotes e levitas. Não é uma lista exaustiva de todos, mas é uma lista escolhida de maneira específica. Mas estes detalhes são poucos importantes para nós. O que vemos é que há ordem na adoração. Há organização da adoração aqui nestes versículos. Nós vemos que os sacerdotes e levitas regressaram para Jerusalém e é dado destaque aos mesmos. O regresso dos sacerdotes e levitas para Jerusalém. Porque eles tinham abandonado Jerusalém. Eles tinham abandonado o serviço do templo. E eles o tinham feito porque, na verdade, eles o fizeram obrigados a abandonar o templo de Jerusalém, porque eles tiveram que ir para os campos fora da cidade de Jerusalém para trabalhar os campos, para poder sobreviver, para poder alimentar as suas famílias, pois o povo de Deus não estava comprometido com a instrução de Deus e a lei de Deus, que era a sua responsabilidade, sustentar o sustento de todo o trabalho e dos trabalhadores no templo de Deus. E como o povo não estava a levar as suas ofertas e dízimos ao templo, os sacerdotes e levitas não tinham como sustentar-se, tiveram que abandonar o templo, tiveram que sair de Jerusalém. Mas agora aqui nós vemos eles regressando a Jerusalém, eles regressando ao templo, eles regressando ao seu ministério, ao seu serviço. E é muito importante este facto, pois o templo era o coração da adoração do povo de Deus. O templo era essencial. Era o local central da adoração do povo. E o regresso deles prova que aqui foi raro. Foram ocasiões raras do povo de Israel. Mas nós temos ocasiões em que o povo de Israel se volta para Deus de todo o coração. E estava comprometido com Deus, com os propósitos de Deus, com a lei de Deus. E nós vemos agora este compromisso com Deus, com a adoração a Deus, e isso se manifestava através do seu compromisso com a obra de Deus, de voltar a sustentar a obra de Deus. Nós vemos a organização da adoração também aqui através das diversas funções que são mencionadas aqui no capítulo. Nós vemos aqui chefes dos sacerdotes, ou os sumos sacerdotes. Nós vemos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros. Esta é uma diversidade de funções designadas por Deus, que eram fundamentais para a preservação da fé judaica, para a preservação da adoração a Deus. Bem, apliquemos isto à nossa realidade hoje em dia novamente. Não há sacerdotes e levitas hoje. Não temos um templo como Jerusalém. Mas continua a haver determinados ofícios específicos na igreja, que é a continuação do Israel.
de Israel. A igreja é o Israel de Deus, em certa maneira. E nesta organização da adoração do povo de Deus há pastores, há diáconos e há muitas outras responsabilidades específicas e ministérios, dons, para a edificação, preservação e crescimento da obra de Deus. Sem os mesmos, sem esta organização, sem esta ordem, sem esta estrutura, nenhuma igreja irá subsistir saudavelmente. Agora, eu sei que vivemos um tempo onde há uma grande aversão, cada vez maior, à igreja institucional e tradicional. Agora nos reunimos nas nossas casas, no anonimato. São aqueles chamados ao movimento dos desigrejados. Não têm igreja, não é? Ouvem sermões através do YouTube, cantam as mesmas músicas que nós cantamos, mas lá nas suas casas não querem pertencer a nenhuma igreja institucional e tradicional, estrutural. Amados, uma grande advertência para nós. Obviamente nós não queremos que a estrutura é o mais importante, mas sim queremos que a estrutura e a ordem é fundamental para a subsistência de uma igreja, para o testemunho visível do Evangelho e para a edificação do povo de Deus e para o testemunho da glória de Deus entre as nações. Não esquecendo que a própria estrutura e certa estrutura foi definida por Deus. Deus é quem chamou a igreja a reconhecer os seus guias espirituais, os seus líderes espirituais, pastores, diáconos. Deus é que determinou, como nós vemos ao longo do livro de Atos e as cartas, as epístolas, a membresia de uma igreja, as ordenanças, batismo, ceia do Senhor, a disciplina. Deus é que determinou essa estrutura. E a ordem é necessária para uma verdadeira adoração. Versículo 24, reparem o que está aqui. Os irmãos deles lhe estavam fronteiros, frente a frente, para louvarem e darem graças, segundo o mandato de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Reparem, o texto diz que eles estavam ali para louvarem e darem graças a Deus. Nós vemos que o que premiou todo este dia, o que premiava nas ações na vida do templo, era a adoração. A adoração deve ser um elemento central, o louvor, o dar graças a Deus. Deve ser um elemento central nas nossas vidas e na nossa igreja. Nós louvamos a Deus porque Ele é bom. Nós louvamos a Deus porque tudo o que Ele faz é bom. Nós louvamos a Deus porque Ele é sempre bom para conosco, mesmo quando nós não o percebemos. Mas Deus sempre é bom para conosco. E nos reunimos com este mesmo propósito, de juntos louvarmos quem é Deus e o Senhor é bom. Louvemos o Senhor. Rendemos graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito para conosco. Rendemos graças ao Senhor por tão grande salvação e por tão grande Salvador. Rendemos graças por todos os seus benefícios para conosco, hoje e sempre. É certo que esta vida é feita de dificuldades, sofrimento e lágrimas, mas mesmo no meio de todas essas circunstâncias, o Senhor é sempre bom para conosco. E se Ele não muda as nossas circunstâncias, é porque Ele tem bons propósitos para mudar os nossos corações no meio das circunstâncias. Louvemos o Senhor. Mas a adoração não tem um propósito somente vertical para Deus. A adoração tem um propósito horizontal para o povo de Deus. Quando fazemos juntos, quando cantamos, devemos ter em mente o propósito final de todas as coisas, inclusive da adoração por meio da música. E 1 Coríntios 14, 26 fala deste propósito. 1 Coríntios 14, 26, o propósito final de todas as coisas que fazemos na igreja, como povo de Deus. Dos dons, dos serviços, dos ministérios.
das nossas reuniões, nas nossas orações, cânticos. Reparem o propósito final. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Mas o que é que diz Paulo? Seja tudo feito para edificação. Tudo feito para edificação. A adoração tem este propósito também de edificarmos uns aos outros. Amados, quantos de vocês não têm tido a experiência de chegarem aqui à nossa reunião, à reunião do povo de Deus, da família de Deus, abatidos, tristes? E como és encorajado somente por ouvires o povo de Deus a cantar? Como é fortalecida a tua fé? Como as tuas lágrimas são mudadas para sorriso de alegria? Isto tudo por meio da edificação mútua na adoração. Reparem que eles adoravam também segundo o mandado de Davi. Reparem a ordem da adoração. No templo a adoração era conduzida de acordo àquilo que Deus prescreveu ao rei Davi. Foi o rei Davi que foi o instrumento usado por Deus para preparar todas as coisas para a construção do primeiro templo e para a adoração no primeiro templo, que depois ele delegou tudo, já a papinha toda feita, digamos assim, ao seu filho Salomão. Eles adoravam não de qualquer maneira. Eles adoravam de acordo àquilo que Deus revelou a Davi e Davi revelou ao povo de Deus. E esta é uma grande lição para todos nós como povo de Deus. Nós não devemos adorar a Deus de qualquer maneira, mas como Ele determinou, como Ele prescreveu na sua palavra. Mesmo quando nós cantamos, devemos ter a palavra de Deus como a final autoridade. Mesmo quando nós cantamos, nós devemos ter a palavra de Deus como a final autoridade. Por isso é que temos cuidado na escolha das músicas que cantamos, se elas estão conforme à palavra de Deus. Se elas apontam para Deus e cumprem a adoração, os propósitos que Deus tem para com ela. Não é para nos fazer sentir bem. Não é para atender aos nossos gostos pessoais. Mas é para adorá-lo em espírito e em verdade, conforme Ele determinou. Não é o nosso alvo principal no nosso cântico, na nossa adoração, com hinos e cânticos espirituais. Não é aqui o alvo principal daqueles que ministram o louvor ser um God Talent aqui. Nem somos nós que definimos como devemos de adorar. É Deus quem definiu como devemos de adorar, desde o começo. Reparem, nos 10 mandamentos, Êxodo 20, vamos ao segundo livro da Bíblia. Deus definiu como devemos de adorar. Desde o princípio Ele definiu que Ele é quem e é o único que deve ser adorado de maneira exclusiva, singular. Êxodo 20. Mas Ele também definiu logo como deve ser adorado. Reparem os 10 mandamentos, temos o primeiro mandamento no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. E depois, segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Reparem que o Senhor define quem deve ser adorado. Não terás outros deuses, eu sou o único e singular Deus. Quem deve ser adorado é Ele, unicamente. Mas também a forma como deve ser adorado. Sem imagens. Agora, não pensem somente em imagens de pedras e madeiras fabricadas pelas mãos dos homens. Isso vai além disso. Imagens criadas na nossa cabeça de quem é Deus. Não, nós devemos adorar conforme Ele revelou na sua palavra. Na sua palavra, como Ele descreveu.
O nosso alvo principal deve ser adorar a Deus como Ele deseja ser adorado. E este é o fim principal das nossas vidas, amados irmãos. Não há nada mais importante do que isto. Podemos falhar em tudo, mas nisto é o fim principal das nossas vidas. Em toda e qualquer circunstância, em todo momento, glorificar o seu nome. Glorificar o seu nome. Adorá-lo. Porque nós vamos adorá-lo por toda uma eternidade. Apenas o que experimentamos agora é um pedaço do céu, um vislumbre pequeno daquilo que será a nossa realidade por toda uma eternidade. Nós, depois de falarmos na organização da adoração prescrita por Deus, a ordem, adorá-lo como devemos de adorar, cumprindo assim a nossa missão principal de adoradores, nós vemos neste texto a diversidade na adoração. Versículo 27 diz assim a palavra de Deus, voltando a Neemias, não é? 12. A fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Primeiramente é destacado que esta adoração deve ser com alegria. A adoração a Deus deve brotar de uma forma, de um coração voluntário e alegre, não por obrigação. Adorar a Deus é um privilégio. Os domingos devem ser um momento de festa. Os nossos encontros devem ser uma celebração e não um velório. Vir à igreja deve ser prazeroso e não penoso. E devemos passar isso para os nossos filhos, para as novas gerações. Também somos advertidos aqui que devemos adorar com alegria. Nós não devemos dar nada a Deus ou fazer algo para Deus por obrigação. Isso irá aborrecer. E isso será rejeitado por Deus. Foi isso que ele disse ao povo de Deus em Malaquias. Eu vou lá ler para vocês, querem me acompanhar ao último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, não é? Tá? Encontra-se. Malaquias 1, 12 e 13. Reparem como Deus se aborrece e rejeita a adoração que não é com alegria, que não é voluntária, que não é prazerosa, que não é por amor. Diz assim a palavra de Deus, Malaquias 1, 12 e 13. Mas vós o profanais quando dizeis a mesa do Senhor é imunda. Está a falar para os sacerdotes, que estavam responsáveis da adoração no templo. E o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, que penoso é ir ao templo. Que chato é este trabalho. Era isto a atitude dos sacerdotes. E diz o Senhor, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis, falando dos sacrifícios de animais, o dilacerado, o coxo, o enfermo. Ofereciam o pior, os restos. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Não. Deus rejeita. Deus aborrece. O mesmo princípio é também para as nossas ofertas e dízimos. Porque a nossa vida de adoração, que está relacionada com os louvores e com a música, neste texto também nós vamos ver, mais à frente até de uma maneira detalhada, que também está relacionado com tudo aquilo que oferecemos ao Senhor. E as nossas ofertas e dízimos fazem parte da adoração sincera ao Senhor. E reparem como diz o Senhor que deve ser essa adoração. Estas ofertas e dízimos como devem ser. 2 Coríntios 9, 7. Paulo diz o seguinte. Cada um dê conforme determinou no seu coração. Não com pesar, não com tristeza, ou por obrigação, diz Paulo. Pois Deus ama quem dá com alegria. Quem dá com alegria. A adoração deve ser prazerosa, deve ser uma alegria, deve ser por amor a Deus. Com os nossos cânticos, orações, ofertas e dízimos. Tudo isto é adoração ao Senhor. Tudo aquilo que na verdade fazemos na vida tem como a missão central adorar o Senhor.
Esse é o nosso alvo e fim principal de todos. Voltando à adoração por meio da música, reparem o que é dado destaque ainda aqui no versículo 27. Símbolos, alaúdes, harpas. Os símbolos são, ainda que há dificuldades na interpretação efetivamente de que instrumento se refere aqui o texto, mas os estudiosos, os historiadores, apontam mais que os símbolos são aqueles pratos de ritmo, aqueles pratos de metal que nós temos hoje. Símbolos que marcam o ritmo da música. Bem, eu estou a falar de música e não percebo nada de música. Alaúdes. Alaúdes é uma espécie de uma guitarra, mas que a ponta volta para dentro. Ok? É um pouco esquisito. Mas era um instrumento de cordas. Harpas, já conhecido mais por nós. Este instrumento, diversas cordas, harpas. O que nós vemos aqui é a diversidade na adoração presente na Bíblia. Vamos ao Salmo 150, como devemos louvar o Senhor como povo de Deus. Assim como Israel estava a adorar o Senhor neste dia. E somos chamados a adorar desta forma. Salmo 150 é o último salmo. É aquele que conclui todos os salmos. É o último convite para a adoração. É como a conclusão de todos os salmos e a convocação final para o povo de Deus adorar a Deus. E reparem o que diz o Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes. E tenham atenção, batistas e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo o ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amados, Deus gosta da diversidade. Deus gosta da música. Deus gosta da diversidade na música. Deus gosta de música audível. Deus gosta de música energética. Deus até gosta que o seu povo dance. Nós, alguns batistões, ficam logo com comichão quando alguém levanta as mãos, não é? Quando alguém faz... Ainda bem que não vão a nenhum culto em África. Senão seria tropeço. Não era, irmã Ângela? Seria tropeço. Isto é adoração ao Senhor. Deus gosta disso. Com ordem, mas a adoração ao Senhor na sua diversidade até de culturas. No culto nós devemos espelhar essa diversidade de culturas. Lembro-me, durante a pandemia, houve determinados momentos que fazíamos 2 cultos, em 2 horários. O culto era exatamente igual. Num culto, que eu não vou dizer o horário, vinha um determinado grupo de pessoas. E o culto não havia palmas, era mais sério, mais solene. O outro culto, como vinha determinada cultura em maioria, era muito mais expressivo, muito mais espontâneo. E esta é a beleza da igreja, é quando nos reunimos, tudo isto, a diversidade de culturas, também deve ser transportada na nossa adoração, com a diversidade de estilos de música, diversidade de instrumentos e diversidade de expressões na adoração. A alegria na adoração é algo expectável. Deus espera isso do seu povo. E isto glorifica a Deus. Porque pessoas salvas são pessoas alegres e que cantam, não pelas circunstâncias, mas pelo Deus que reina sobre as circunstâncias e nas nossas vidas. Salmo 43, o salmista diz: na minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus.
A nossa pergunta não é se eu tenho voz, se somos afinados ou não para cantar. O que devemos perguntar às nossas almas é se eu tenho algum cântico para oferecer a Deus. E Deus nos dá este novo cântico, razões para cantarmos e louvarmos por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Deus quer que nós façamos mais que louvá-lo com palavras. Ele quer que cantemos esses louvores. Reparem John Piper. Retirei de um livro de John Piper o que ele diz sobre isto, sobre o louvor, através da música. A razão pela qual cantamos é que há tipos de emoções que não se expressam satisfatoriamente com simples prosas, nem sequer até com poesia. Há realidades que demandam que a poesia se converta em canção. Cantar é a forma em que os cristãos declaram: Deus é tão grande que pensar nele não é suficiente. Tem que haver uma profunda emoção. E falar dele não é suficiente. Tem que haver um cântico. Devemos adorar ao Senhor com canto e diversidade de instrumentos, diversidade de estilos de música. Pois a música nos ajuda a expressar todas as nossas emoções e sentimentos de uma forma que não conseguiríamos fazer, de uma forma profunda que não conseguiríamos fazer somente com palavras. Mas reparem esta diversidade na adoração, sempre voltada também para a forma como adoramos. Já falámos de ordem, agora fala-se de santidade, versículo 30. Como é que eles estavam a adorar ao Senhor? Versículo 30 de Neemias. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. A verdadeira adoração, ela não é de qualquer maneira. Deve haver primeiro santidade, consagração. Eu ouvi de um pastor no Brasil, de São Paulo, um pastor famoso, conhecido, Hernandes Dias Lopes, que ele certa vez visitou uma igreja de irmãos da Coreia do Sul, no centro de São Paulo. É uma igreja com mais de 1000 membros. Uma igreja de irmãos da Coreia do Sul. Ele ficou muito impactado por aqueles que estavam a ministrar o louvor. Ele foi dominado por fortes emoções, sentimentos, lágrimas. Ele ficou profundamente tocado na experiência daquele culto. Do louvor, ele depois foi pregar. Foi convidado a pregar. E ele não resistiu a perguntar ao pastor sobre o ministério do louvor. E o pastor principal daquela igreja disse que os ministros do ministério do louvor não tocam num domingo sem antes passarem 14 horas de oração. Não é 14 horas ensaiando. 14 horas de oração. Eu não sei como fazem. Mas isto chama-me a atenção que quando vamos para adorar o Senhor e guiar outros para adorar, nós temos que nos preparar espiritualmente. Para vir para o culto, amados irmãos, nós temos que preparar espiritualmente. Para pregar, nós temos que preparar espiritualmente. Temos que purificar-nos e consagrar-nos ao Senhor. Amados, para vergonha minha e para vergonha nossa como igreja, nós temos que admitir que dedicamos muitas vezes mais tempo à performance, ao estudo, ao ensaio, à decoração, do que na preparação espiritual. Por meio da oração. Por isso, vamos orar mais e melhor. Encorajem-te a o fazer com alguém, talvez, que está sentado ao teu lado. E animem-se a orar juntos ao longo da semana. Tirar um tempo, pode ser por telefone, não tem que ser presencialmente. É animador, é encorajador, é contagiante. Eu lembro durante um ano no Instituto Bíblico Palavra da Vida Argentina, levantava-me todos os dias às 4 da manhã para orar com o irmão argentino. Mas sabem o que é que me fazia levantar às 4 da manhã para orar? Porque este irmão argentino
veio falar comigo e disse: eu quero orar pelo teu país todas as noites de madrugada. E eu me senti humilhado por aquilo e desafiado por aquilo. Eu era o português. E era o que eu fazia com ele, levantar-me às 4 da manhã para orar por esta nação, por Portugal. Então nós precisamos de fazê-lo com alguém. Nós precisamos ter oração presente antes de realizar cada tarefa. Não tem que ser 14 horas, mas orarmos antes de cada tarefa. Orarmos no meio de cada tarefa. Às vezes eu estou no aconselhamento bíblico com os meus aconselhados, com quem estou a discipular, e eu, na verdade, não sei que conselho dar. E naquele exato momento, no silêncio do meu coração, eu peço: Senhor, dá-me sabedoria. E que aquilo que eu diga seja de bênção e não de tropeço. No meio de cada tarefa, ao final de cada tarefa, louvemos ao Senhor. Dependemos. Vamos fazer da oração não algo ocasional nas nossas vidas, mas vamos fazer da oração algo frequente nas nossas vidas e igreja. Versículo 36, caminhando para o final, é referido novamente Davi, o homem de Deus. Também aparece essa descrição a Davi, homem de Deus, no versículo 24. Já tinha aparecido antes. Que este seja o alvo das nossas vidas, como cristãos. Sermos que digam de nós que ali vai um homem de Deus, que ali vai uma mulher de Deus, que ali vai um verdadeiro cristão, pequeno Cristo. Um pequeno Cristo. Que esse seja o alvo das nossas vidas. Sejamos seus fiéis representantes na terra. Nos esforcemos, amados irmãos, para levar o perfume de Cristo nas nossas atitudes, palavras, dentro e fora de casa. Esse é o verdadeiro poder do evangelismo. São vidas transformadas. E nós vivermos essa vida diante dos demais. Que sejamos, de facto, pequenos Cristos aqui na terra. Esforcemos-nos por isso. Consagremos-nos para isso. No versículo 43 diz que no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Ofereceram grandes sacrifícios. Não ofereceram a Deus qualquer coisa, nem pouca coisa. O nosso Deus é digno do nosso melhor. E quanto maior o nosso sacrifício, maior a adoração. E se alegraram. Se alegraram porque Deus os fez alegrar-se. Uma das manifestações do fruto do Espírito em nós é a alegria, como diz ali em Gálatas 5:22. Esta alegria não vinha deles, não vinha das circunstâncias, vinha de Deus. O texto diz: Deus os fez alegrar. Fruto do Espírito, a alegria. Fruto do Espírito de Cristo em nós. A alegria do Senhor é a nossa força, como já tínhamos lido neste mesmo livro, em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria relacional. Fomos reconciliados com Deus, mas fomos reconciliados com uma maravilhosa família, a família de Deus. A alegria relacional. A alegria celebrativa. Celebramos as boas notícias que chegaram até às nossas almas, corações. As boas notícias sobre quem é Jesus Cristo e o que Ele fez para reconciliar homens pecadores com Deus para todo o sempre. E nós fazemos parte dessas boas notícias. A alegria criacional. Olhamos à nossa volta e nos alegramos pela criação e pelos dons da criação para nosso deleite. A alegria do Senhor. A alegria vem do Senhor. Da sua graça em todas as coisas. E principalmente por meio de Jesus Cristo. Versículo 44 a 47 vai-nos dar os últimos detalhes da prática da adoração. Nós vimos a organização da adoração. Nós vimos a diversidade na adoração. E agora os últimos detalhes sobre essas coisas práticas na adoração como povo de Deus. Versículo 44 e 45 fala das porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Amados, a verdadeira adoração e espírito de adoração ao Senhor
mexe com a nossa boca, por isso cantamos, mexe com o nosso corpo, por isso até dançamos, mexe com as nossas emoções e sentimentos, por isso choramos, rimos. Mas a verdadeira adoração também mexe com os nossos bolsos. Também mexe com os nossos bolsos. Ofertas e dízimos são prática da adoração que foram prescritas por Deus. Ofertas e dízimos treinam os nossos corações à gratidão. É uma resposta de gratidão a Deus e àquilo que Ele faz por nós. Ofertas e dízimos treinam os nossos corações a lutar contra a cobiça, para não termos o dinheiro como nosso ídolo. Ofertas e dízimos dão-nos a honra e o privilégio de participarmos na obra de Deus, no reino de Deus. Aqui reparem, não todos foram chamados para serem sacerdotes ou levitas. Não todos entre vocês foram ou serão chamados para serem pastores ou missionários. Mas todos nós, pastores, diáconos, membros da Igreja de Cristo, fomos chamados a sustentar a obra de Deus. E os verdadeiros trabalhadores da mesma. Era isto que estava a acontecer. Os sacerdotes e levitas eram sustentados pelo povo para não terem que abandonar de novo Jerusalém e o serviço no templo. E para se poderem dedicar ao serviço, ao ministério, ao ensino, à adoração a Deus. A Igreja também deve de o fazer com os trabalhadores do Evangelho. É um princípio bíblico. Paulo fala muito sobre isso em 1 Coríntios 9, se desejas saber mais. E reparem como é que estava o povo em o fazer. Diz o texto, pois Judá estava alegre porque os sacerdotes ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus. Não era pesar para o povo fazê-lo. Sustentar os sacerdotes e levitas. Era uma alegria. Porque essa alegria vinha do Senhor e do privilégio de participar na obra do Senhor. Porque eles também viam os frutos das suas ofertas. Ali estavam os sacerdotes para ministrar e executar o serviço do seu Deus. Este também deve ser o nosso alvo como povo de Deus, como cristãos, de uma igreja bíblica e saudável para com os seus ministros e para com o Evangelho, a obra do Evangelho. Alegria em sustentar a obra de Deus para a glória de Deus. É privilégio, é honra, é adoração. Versículo 47 diz, todo Israel dava. Dava para os sacerdotes, levitas, até para os cantores. Agora tapem os ouvidos os ministros de louvor. Tá bom? Cantores eram sustentados pelo povo. O seu ministério era cantar e conduzir e guiar e ensinar o povo na adoração. Amados, o que vemos aqui é um compromisso do povo de Deus profundo com a obra de Deus. E para que a adoração pudesse realmente ser central nas suas vidas, no seu povo. Era fruto da alegria que brotava dos seus corações, cheia de gratidão por quem é Deus e por aquilo que Deus tinha feito por eles. Tens tu também este coração? Tens tu também este coração? A adoração como povo de Deus é chamada para todos nós. É a nossa missão em tudo aquilo que fazemos. E fazemos juntos. E fazemos cantando juntos. Se já foste alcançado pela graça de Jesus Cristo, Deus já colocou um novo cântico na tua boca. Fazes parte de um povo de adoradores. Um povo que canta. Por isso, amados irmãos, vivamos com esta missão principal das nossas vidas. Adorá-lo em espírito e em verdade. Como um só corpo para a glória de Deus. Porque o que nos une não é o estilo de música, mas o objeto do canto. Jesus Cristo. O centro da nossa adoração.
o centro de tudo aquilo que fazemos. E que maravilhosa esperança que temos, que no futuro também, na eternidade em Jesus Cristo, iremos continuar a ser e a sermos adoradores por toda uma eternidade. E a cantar juntos por toda uma eternidade. Se a adoração e a música são importantes e serão importantes na eternidade, quanto mais devem ser importantes nas nossas vidas hoje, nesta realidade presente. Para o nosso benefício, para o benefício de outros, para o reino de Deus e o progresso do mesmo e para a glória de Deus. Sejamos um povo de verdadeiros adoradores em tudo. Que o Senhor nos consagre desta forma. Oremos. Senhor, faz-nos, Pai, ser um povo de verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Que manifestemos este cântico que já colocaste na nossa boca. Um novo cântico. Por meio de Jesus Cristo temos razões para cantar, alegrar, celebrar, adorar, Pai. Ó Senhor, que isso possa transpirar dentro das nossas casas, fora das nossas casas, nos nossos encontros, reuniões, culto, Pai. Faz-nos um povo, Senhor, de verdadeiros e profundos adoradores, Pai. Usando a música, as ofertas, usando tudo, Senhor, para glorificar o Teu nome, Senhor, para todo sempre. Amém.